falando sobre prototipação. Então, o que é um protótipo, na verdade? É uma representação visual do produto que está sendo desenvolvido. É construído geralmente com os mesmos materiais do produto final e já traz os mecanismos necessários para o fazer funcionar. Toda a ideia que envolve a prototipação está voltada para o tempo e o custo de desenvolver algo que possa ser testado pelos usuários. As classificações de Nielsen, quanto ao objetivo dos protótipos, Nielsen os classifica como completa, horizontal e vertical. Então, completa quando o protótipo apresenta toda a funcionalidade da aplicação planejada, mas que na prática tem performance inferior à esperada. Na horizontal, ele exibe a interface do usuário sem ter o foco nas funcionalidades por trás dos botões, demonstrando superficialmente toda a interface. Esse tipo de protótipo permite testar a interface como um todo. E a vertical tem seu foco nas funcionalidades do sistema, possui poucas tarefas, mas funcionalmente aprofundadas. Esse tipo de protótipo permite testar uma pequena parte do sistema. Então a gente percebe aí que a gente pode estar fazendo de uma forma mais restrita, né, de uma forma mais superficial, de uma forma mais completa aí, a questão da prototipação. Classificação de acordo com o PRIS, ele coloca aí que, quanto à sua fidelidade, classifica os protótipos como de alta fidelidade e de baixa fidelidade. Primeiro, possui muita proximidade com a interface final do sistema. Protótipos de alta fidelidade tornam o produto esteticamente agradável. De baixa fidelidade envolve a utilização de materiais que estão mais longe da versão final do sistema. Esse tipo de protótipo é uma representação artística que omite bastante detalhes do produto real. Então, já temos aí o conceito de prototipação, né, algumas classificações, levando em consideração as opiniões dos principais pesquisadores da área. E aí poderíamos colocar aqui em termos de comparação do uso de protótipos de baixa fidelidade em relação ao uso de protótipos de alta fidelidade. Então teremos aqui a seguinte situação: tipo de protótipo, fator positivo, aplicação no ciclo de desenvolvimento, custo de alterar a aparência, custo de alterar a sequência. Então, enquanto que o de baixa fidelidade, ele coloca aqui que o fator positivo seria a flexibilidade no início, facilidade de alterar a sequência e comportamento geral, enquanto que de alta fidelidade a gente leva em consideração a fidelidade da aparência. Né? Já a aplicação no ciclo de desenvolvimento, colocamos aí que o de baixa fidelidade é no início, o de alta fidelidade no final. O custo de alterar a aparência para o de baixa fidelidade é quase nenhum, já de alta fidelidade é baixo. Custo de alterar a sequência, baixa fidelidade baixo, já de alta fidelidade alto. Alguns parâmetros aí para que a gente possa fazer uma certa comparação aí do que seria essa questão do protótipo de baixa fidelidade e alta fidelidade. O processo de prototipação utiliza-se de 4 fases. Então nós poderíamos colocar aqui, definindo essas 4 fases, como primeiro, plano de prototipação, segundo, definição geral, terceiro, protótipo executado, e quarto, relatório de avaliação, feedback. Então na primeira aí nós teremos basicamente definição do objetivo da criação do protótipo, né? Ou seja, justamente o que nós vamos querer desse produto. Já na segunda fase, nós teremos a definição das funcionalidades que irão ser contempladas no protótipo. Na terceira fase, o desenvolvimento do protótipo e, por último, a entrega e avaliação do protótipo. Ou seja, esse ciclo ele pode ser repetido, ele pode ser repetido quantas vezes seja necessário até que se atinja um certo refinamento aí nesse nível de protótipo. Tá? O processo de prototipação utiliza-se de 4 fases. Então são essas que nós já definimos, então vamos colocar aqui um detalhamento maior. A definição dos objetivos do protótipo é feito com o estudo das regras de negócio do sistema que deverá ser criado, ou seja, o objetivo é verificar a viabilidade da prototipação, o material a ser utilizado. Já na segunda fase, que é a definição das funcionalidades do protótipo, esse é o momento em que são combinadas e registradas quais são as funcionalidades mais desejadas e mais importantes que devem estar presentes. Na terceira etapa teremos o desenvolvimento, né, a implementação realmente, a construção do protótipo. Nesta fase é construído o protótipo de acordo com as especificações geradas nas fases anteriores. Na quarta e última nós teremos a entrega e avaliação do produto, ou seja,
No final de uma interação, o desenvolvimento de um protótipo é a entrega do mesmo, claro, podendo este ser demonstrado aos usuários, extraindo a opinião dos mesmos a respeito do protótipo, verificando assim as possibilidades de modificações e novas ideias sobre o objeto final. Ou seja, o feedback mesmo, né? O resultado. Quais são as opiniões, o que os usuários realmente tiveram como entendimento ali, o que eles tiveram como aparência, qual foi a impressão que provocou esse protótipo nos usuários. Né? Os tipos de prototipação. Podemos colocar aqui dois tipos de protótipos que se destacam na primeira visão, né, daquilo que exploram, ou seja, protótipo comportamental ou estrutural. Então, o primeiro aí, comportamental, destaca a exploração do comportamento de um sistema. Já no estrutural escolar, algumas questões da arquitetura, da formação estrutural tecnológica, que está sendo utilizado aí para a construção desse protótipo. Numa segunda visão, observa o seu resultado ou evolução, com dois tipos de protótipo característicos. O primeiro exploratório e o outro evolutivo. Primeiro, nós teremos que é descartado, quando pronto, chamado também de protótipo para descarte. Já o evolutivo, que evolui gradualmente para sua transformação em sistema real, ou seja, ele realmente é utilizado, né, o evolutivo. Já o exploratório aí, ele é mais utilizado aí para poder se verificar em que produto que nós desejamos chegar. Aí, ao final, ele é descartado. Exemplo do processo de evolução e desenvolvimento do protótipo, nós poderíamos colocar aqui, né, uma outra forma, outro modelo aí, através de outras etapas. Planejamento, uma primeira etapa. Segundo, desenvolvimento de ideias. Terceiro, projeto a nível de sistemas. Quarto, detalhamento de projetos. Quinto, testes e refinamento. E por último, preparar a produção, né, produto final. Tipos de prototipação. Prototipação em papel. Utiliza, né, e das mais antigas, utiliza meios físicos como papéis, cartolina, papelão para a criação de objetos que irão demonstrar como será o objeto final desejado, através de rabisco mesmo, né, desenhos de uma certa cultura tela. Tipos de prototipação utilizando um wireframe, né? Então é um documento que apresenta a estrutura e o conteúdo da interface, indicando o peso e a relevância de cada elemento do layout e sua relação com os demais elementos formadores do todo. É um modelo mais estruturado, mais organizado, né? Diagramação aí, a gente percebe que é utilizado vários recursos gráficos, né? Ele é uma ferramenta aí, um tipo de prototipação um pouco mais evolutiva, né? Tipos de prototipação, dando continuidade, o mockup. O mockup é uma peça do tamanho real, exagerado do produto. Apresenta o fluxo de interação com a interface e, além disso, possui elementos como botões, menus, entre outros objetos, possibilitando o usuário interagir com a interface. Ou seja, previamente o usuário já vai ter contato aí com o futuro produto, né, através de uma interface, já interagindo aí e obtendo certos resultados. É bastante interessante, né, esse tipo de prototipação, principalmente para os dias atuais. A prototipação com enfoque em engenharia de software, né? Ou seja, a prototipação evolucionária traz a vantagem de possibilitar a rápida entrega desse produto, diminui o tempo entre as especificações e implementação do software. Ou seja, ela busca agilizar todo esse processo, né? Condensar e catalisar todo esse processo de desenvolvimento. Então, a gente poderia colocar esse fluxograma aí, e poderíamos iniciar, desenvolver a especificação do sistema, já partindo para uma segunda etapa, construir o sistema protótipo, né? Terceiro, utilizar o sistema protótipo, e aí chega-se, o sistema vai ser avaliado aí, se o sistema está adequado ou não, ou seja, caso seja afirmativo, a entrega do sistema, caso ele retorna às etapas anteriores, começando com a primeira e afinando até que se obtenha aí essa satisfação, né, com o usuário. Ou seja, a gente percebe que um fluxograma bastante conhecido aí, que mostra toda a lógica, né, de funcionamento dessas etapas aí, baseada na engenharia de prototipação evolutiva. Já descartável, essa abordagem utiliza a criação de um protótipo com o intuito de esclarecer os requisitos e fornecer informações adicionais para gerentes avaliarem riscos de processo. Então nós poderíamos colocar e analisar requisitos primeiramente, desenvolver protótipo, e aí a gente já poderia ir diretamente para desenvolver o software final,
componentes reutilizáveis, ou fazer uma interação aqui com avaliar o protótipo e colocando aqui o protótipo, né? Executar uma especificação do sistema. E aí indo para essa etapa, desenvolver o software final. Havendo uma interação em validar o sistema final e, por último, caso seja afirmativo, entrega do sistema final. Né? Ou seja, essa questão de prototipação aqui ela pode ser também descartada, mas ela segue um refinamento até que se chegue a um produto final. Então, aquele modelo inicial ele vai ser descartado, mas ele vai sofrer aí, como nós percebemos nesse fluxograma, diversas etapas de melhoramento. A prototipação com enfoque em interação humano-computador, nós poderíamos colocar aqui a prototipação no ciclo de vida estrela. Então, nesse ciclo aqui, de prototipação, esse ciclo do sistema desenvolvido de forma interativa até a criação da versão final do produto. A avaliação e a prototipação geram subsídios para o desenvolvimento de testes e extração dos requisitos do sistema. Então, é uma ferramenta que agiliza todo esse processo de desenvolvimento do software. Né? Nós teremos aqui como parte central dessa estrela, desse modelo, a avaliação. Sempre está sendo avaliado aqui todas essas fases. Né? Então, nós teremos aqui a questão da implementação, a prototipação, a análise de tarefas formais, especificação de requisitos, design conceitual, formal, e sempre cada uma dessas etapas aqui centralizada e sendo avaliada. À medida que você sai de uma etapa, você avalia, né, para seguir na próxima. Benefícios da prototipação são vários, poderíamos destacar alguns. Equívocos entre usuários de software e desenvolvedores são expostos, ou seja, são totalmente aí vistos nesse momento. Serviços esquecidos podem ser detectados e serviços confusos podem ser identificados. O sistema funcionando está disponível nos primeiros estágios do processo de desenvolvimento. O protótipo pode ser usado para o treinamento do usuário e teste do sistema. Maior aproximação do sistema com as necessidades dos usuários. Melhoria da qualidade do projeto, melhoria da facilidade de manutenção, redução do esforço de desenvolvimento. São várias, né, as vantagens de utilizar essa técnica de prototipação. Softwares para prototipação de interface, então a gente poderia aí destacar alguns. Ferramentas de prototipação são utilizadas durante os primeiros estágios de design, quando avaliações tendem a ser feitas para prever a possibilidade de utilização do produto, uma parte do produto. Uma ferramenta de prototipação precisa ser fácil de usar, devendo possibilitar rapidez na construção do protótipo. Teremos aí um exemplo do Serena Prototyping, né, Composer, possibilita a criação de um projeto de interface bastante completo, contendo documentação e regras de interface, possui diversos elementos de tela, né, para serem utilizados na prototipação. Aqui um recorte da tela dele. Teremos aqui o Blender, é uma ferramenta que permite a criação de vários conteúdos 3D, oferece funcionalidades completas para modelagem, renderização, animação, pós-produção, criação e visualização de conteúdo 3D interativo. Teremos aqui o Silverlight, é um plugin, né, cross-browser e cross-plataforma. Ele é proprietário da Microsoft para disponibilizar a próxima geração de conteúdo interativo e multimídia para aplicações web baseadas no Microsoft.NET. Né? Uma ferramenta aí bem utilizada, principalmente em plataformas do Windows. O Silverlight aí nós teremos um recorte da tela dele. As referências que nós buscamos, né, principalmente esses exemplos aí de ferramentas para prototipação. Bom pessoal, bons estudos e espero que todos tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida estamos à disposição para contato, nosso amigo está aí. E estamos com toda a expectativa que vocês estejam acompanhando, estudando, né, realizando todas as suas atividades, tá, interagindo com os colegas, com o tutor. E estamos à disposição. Então, uma boa semana a todos, que Deus proteja a todos e todas e felicidades. Até a próxima.